Olá, bem-vindos ao PGCM, o pequeno guia do colecionador multimídia. Eu sou o Vinícius e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o The King of Limbs, nessa edição especial da banda Radiohead. Bom, antes de começar a falar sobre o disco, eu queria falar primeiro que a gente vai ter umas mudanças aqui no canal, né? Quem acompanha o canal sabe que faz um tempinho aí que eu já não posto vídeo, porque eu já estava preparando essas mudanças, né? Então assim, eu vou mudar o jeito que eu mostro os discos, eu vou tentar fazer, ao invés de só mostrar as edições, dar também a minha opinião sobre o disco, falar um pouco sobre a história, enfim, dar uma diferenciada aí no conteúdo, tá? E não só nos discos, mas também nos outros vídeos que vocês vão ver daqui pra frente. E também tô com uma programação aí de pelo menos fazer um vídeo por semana, beleza? Então, vamos lá, o que interessa. Então, The King of Limbs é o 8º disco do Radiohead. Ele foi lançado no dia 18 de fevereiro de 2011, primeiramente lá no site da banda, né? E diferente do disco anterior, do In Rainbows, ele não teve aquele esquema de paga quanto puder, sabe? Eles viram que isso assim não dava muito certo, até numa entrevista o Thom Yorke mesmo falou, o pessoal do Brasil, tipo, foi o que menos pagou bem pelo disco, né? No caso o In Rainbows, né? Então eles fecharam um preço fixo, né, pro The King of Limbs, para versão de download, né? E além da versão de download, ele foi lançado depois em CD e vinil e na edição de luxo que eu vou mostrar aqui no vídeo. Bom, então o pessoal também estava esperando, né, como foi diferente a divulgação do Rainbows, que eles fizessem alguma coisa também diferente também no The King of Limbs, né? Mas assim, eles divulgaram lá na internet, né, e então dessa vez não teve nada de inovador assim na forma de divulgação do disco. Eles lançaram 2 dias antes do clipe da Lotus Flower, né? E ficou assim bem conhecido na internet porque fizeram bastante memes, né, desse vídeo com o Thom Yorke dançando a música, né, com outras músicas embaixo. Além disso, eles também fizeram divulgação em algumas lojas, né, de discos independentes lá na Inglaterra, distribuindo um jornal, né, uma edição especial de um jornal que chama Universal Psych. Quem distribuiu foi o Stanley Downwood e o Thom Yorke, né, que foram os criadores da arte desse jornal. E eles distribuíram, assim, tipo, uma banquinha, colocaram uma banquinha na frente dessas lojas e distribuíram esse jornal aí para ajudar na divulgação, né, do disco. Esse jornal, inclusive, ele virou um item de colecionador, né, porque só essas poucas lojas lá na Inglaterra que tiveram acesso a essas edições, né, então são pouquíssimas pessoas que têm. Se alguém quiser me dar um aí, eu aceito. Bom, então vamos mostrar aqui, né, a edição especial, né, que eles lançaram. Então assim, desde o In Rainbows, né, eles vêm lançando os discos sempre em versões simples, né, download, CD, vinil simples, né, e também uma versão de luxo, né, que no caso do In Rainbows eles fizeram essa versão aqui que eles chamam de Newspaper Edition, né? Por quê? Porque ela vem com um jornal dentro dela, né? Aí assim, essa edição ela vem num plástico, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, uma sacola plástica com a capa, né? A capa do disco seria essa daqui, né? No CD, no vinil, né? Nas outras edições físicas, e a contracapa aqui. E assim, aqui tem uma mensagem escrita que esse plástico aqui, ele é daqueles plásticos que se deterioram, né, com o tempo. Então, é aquele plástico ecológico. E é um plástico fininho, de sacolinha mesmo, né? Tanto assim que eu já vi em alguns fóruns na internet umas pessoas que já tá meio se desfazendo esse plástico aqui. Eu, para tentar conservar, né, por mais tempo, eu deixo dentro da embalagem que eu recebi, né, de papelão. Eu guardo ele sempre aqui dentro. Não fica muito legal na estante, mas ele também, né, não tem nenhuma coisa assim para estante, então fica até melhor de guardar dentro da caixa de papelão. E aí dentro desse plástico vem todo o conteúdo. A edição especial então ela vem com um CD, né? O CD ele vem nessa embalagenzinha de papel aqui, bem simples, né?
em papel reciclado. Isso aqui, né, por que eles fizeram isso aqui? Um dos temas, né, do disco, assim, é essa coisa com a natureza, por isso que todos os desenhos, né, as artes, assim, tem árvores e tal, então tem uma coisa engajada, assim, na parte da natureza, por isso que toda essa embalagem, né, foi a desculpa que eles deram para essa embalagem ser toda, assim, vamos dizer, ecologicamente correta, né? E aqui tá o selo. E aí vem aqui o vinil, né? A edição especial ela vem com 2 discos de vinil de 10 polegadas, né? Capa contra capa. Aqui a gente tem uma ladinha, né? Tudo em papel ecologicamente, né? Tudo com selinho aqui. Dentro aqui dessa capa do vinil, né? A gente tem isso aqui é como se fosse um selinho, né? Então assim ele é todo picotado, né? Vou tentar mostrar aqui na câmera atrás, como se fosse para você picotar. Eu não sei fazer o que com isso aqui, né? Mas ele tem deixa eu pegar uma foto aqui. Aí, ó. Né? Tem vários ícones ali. Inclusive o monstrinho lá que eles usam desde o PGA. Essas artes aqui, da parte interna, né, do disco, eu acho bem legais, assim, né? Então, todas assim em preto e branco, né? Parece até um tipo de estilogravura, mas acho que não é estilogravura não, acho que é mais desenho mesmo. Aqui atrás, desenho mais simples. E o disco, né? O disco ele é em vinil transparente. Então, selo volume 2. É bem bonito assim o vinil, né? É aquele negócio, eu acho bonito o vinil colorido ou transparente, eu acho. Mas a qualidade geralmente não é assim igual do vinil preto, né? Aqui também o segundo disco. São 2 músicas, né, em cada lado dos vinis. Esse disco do Radiohead é o disco mais curto da carreira deles, né? Tem apenas um pouco mais de 37 minutos. E, enfim, o jornal, né, que dá nome à edição, né? Então tá aqui. King of Limbs. A gente tem a arte. Aqui a gente tem uns pedaços da letra, né? Na verdade, aqui de algumas letras do disco, variações, né? Das letras dos discos. E dentro ele tem várias artes. A qualidade da impressão, mesmo sendo em papel de jornal, é muito boa, assim, sabe? Difícil de mostrar porque é bem grande aqui na edição. Então tem outros textos, né? Feitos pelo Chalk, né? Que é o pseudônimo do Thom Yorke na parte gráfica. E pelo Stanley Donwood, né? O Stanley Donwood falou que quando ele pensou, né, no projeto para esse disco, ele pensou em alguns jornais independentes na Inglaterra dos anos 60
Algumas dessas artes aqui, elas se repetem depois naquela coleção de remix, né, do The King of Limbs Remix, que eles lançaram um tempo depois. Vou mostrar um pouquinho mais rápido aqui, né, mas ó, a qualidade é muito boa das imagens aqui, da impressão no jornal. Como se fosse um cartão gigante, né, esse aqui. Essa coisa de encarte em formato de jornal não chega a ser uma novidade, né? O Jethro Tull, ele já fez, né, já lançou um disco assim nos anos 70, normalmente fotos da banda, né? Atrás de tudo aqui, a lista das músicas do disco. Então, é um jornal de 36 páginas, né? Tem bastante coisa aqui dentro. É bastante coisa conceitual, né? A gente já tá acostumado, né? Quem é fã do Radiohead já tá acostumado com esse tipo de arte. Eu gosto, particularmente faz meu gosto. E essa edição, ela foi nomeada lá pro Grammy, né? De melhor edição de luxo, né? Mas acabou perdendo pro Bruce Springsteen em 2012 para uma edição que realmente eu não acho que merecia tudo isso, não. Depois vocês procuram aí, vocês dão uma olhada na internet, vocês vão ver que essa edição aqui é bem mais legal, bem mais bonita assim, do que essa do Bruce Springsteen que acabou ganhando. Bom, e sobre a música, né? O que eu acho da música desse disco? Esse daí é um disco que é meio polêmico, até mesmo entre os fãs do Radiohead, né? Por quê? Ele é um dos discos que não agrada todo mundo, assim, né? E pra você ter uma ideia, assim, ele foi desde o OK Computer, é o único disco que não chegou no número 1 da parada britânica, né? Desde o OK Computer, todos os discos que eles lançaram tinham chegado no número 1, aí o King of Limbs ficou em 7º, bem abaixo, assim. E depois, agora com o último disco, né, o A Moon Shaped Pool, eles alcançaram de novo o número 1. Bom, mas eu particularmente gosto desse disco, né? Não é o meu preferido, né, da discografia do Radiohead, mas eu gosto dele e eu acho ele interessante, né? Por quê? Ele é um disco diferente dos outros na questão da estrutura dele, né? Então, assim, a estrutura dele, e até eu acho que é por isso que não é muito do agrado de todo mundo, é uma estrutura mais percussiva, né? Que dá mais valor para a bateria em si e para os elementos percussivos e também para o baixo. Nesse disco, o Colin Greenwood, né, que ele já costuma fazer umas linhas de baixo assim meio fora do normal, ele vai bem além nisso aí, né? Então, assim, ele trabalha bem essa coisa de não fazer um baixo daquele que a gente está acostumado, só seguindo, né, a harmonia das guitarras e tal. Ele faz uma coisa totalmente à parte, assim como a percussão, né? Então, o Philip Selway, né, ele gravou muita coisa percussiva nesse disco. O Ed O'Brien mesmo falou que o Colin e o Philip, eles tiveram uma participação bem grande nesse disco, né? E o que assim, parece ao meu... A gente está acostumado, em discos de rock, por exemplo, ter bastante camadas de guitarra, né? Então, um guitarrista só, ele vai lá, grava uma faixa de guitarra, depois grava uma outra por cima para complementar, grava outra. Isso é comum de acontecer no rock, né? O que não é muito comum é você ter várias faixas de bateria, por exemplo. Então, eu acho que é isso que acontece nesse disco, né? Para uma música, por exemplo, você consegue ouvir 2 ou 3 bases percussivas, que não são só a percussão de enfeite, né? Que são aquela percussão base, mas que feitas de forma diferente. Tanto que nos shows ao vivo da turnê, eles colocaram um baterista a mais, né? Nas apresentações ao vivo, para dar conta daquilo que tinha sido criado em estúdio. E como assim, são
duas bases percussivas e uma fazendo uma coisa, outra fazendo outra, acho que isso acaba confundindo a cabeça da gente que não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas se você for estudar isso daí, assim, não estudar, mas se você for prestar mais atenção, assim, você vai ver que são duas coisas que fazem sentido ali dentro da música. Esse formato já é apresentado, né, na faixa de abertura, na Bloom, e segue depois na Good Morning Mr. Magpie, que pra mim é a minha preferida do disco, que segue depois na Little by Little, que inclusive, né, todo mundo aqui no Brasil sente que no refrão ela tem uma coisa, uma batida meio de chachado, né, então tem pra você ver o quanto é diferente, o quanto é diverso, né, nessa coisa de percussão mesmo, porque os ritmos nordestinos aqui no Brasil, eles são conhecidos principalmente por causa da percussão, né? E pra gente fazer essa comparação, a gente já percebe que eles realmente trataram a percussão de um modo diferente nesse disco. Esse esquema de ter várias camadas de percussão dentro da música, ele é feito em pelo menos 6 das 8 faixas do disco. E na própria Good Morning Mr. Magpie, né, você pode ver que até a guitarra soa percussiva ali, né, ela em vez de estar fazendo aquela coisa mais melodiosa, não, ela está fazendo meio que uma percussão ali, né, não uma percussão, mas ele está fazendo uma coisa mais batida, uma coisa mais rítmica na guitarra do que realmente harmoniosa. Outra faixa que eu gosto bastante do disco é Give Up the Ghost, né, essa daí ela já tem uma levada mais acústica, né? É uma das faixas que não tem essa coisa da percussão, então é mais leve. Eu achei ela bem bonita, né? Uma música muito bonita. E a faixa que fecha o disco, a Separator, eu também gostei muito dessa faixa, né? Eu acho que, né, igual um amigo meu fala, que o Radiohead ele sabe como iniciar e terminar um álbum. Essa música realmente é a música de fechar um disco. A Lotus Flower, né, apesar de ser legalzinha, eu acho que assim, e foi o single do disco, né, eu acho que ela tem mais cara de disco solo do Thom Yorke do que de um disco do Radiohead. Na verdade, eu acho que ela até se destoa, assim, um pouco do restante do disco, né. Para esse disco foram gravadas mais 2 faixas que foram lançadas depois como um single, né, que é a Super Collider e The Butcher. Então, assim, ele poderia ter sido um pouco mais extenso, né? E eu não entendi também por que eles não colocaram essas faixas né, na edição de luxo, igual que eles fizeram com o In Rainbows, né? Que tinha um CD bônus lá. Bom, e para finalizar, então, sobre o disco, né? Sobre o álbum em questão, né? Eu dou 4 colcheias aí de nota, né? Outra coisa que eu vou começar a fazer aqui no meu canal também, que é colocar as notas aí pros itens e as obras avaliadas aqui, né, minhas notas pessoais aí. Então, 4 de 5 colcheias, né, para o álbum. Eu acho que para levar 5 colcheias, esse disco ele tinha que ter um pouco mais de emoção, que eu acho que eles ficaram tão... A impressão que me dá é que eles ficaram tão fixados nessa coisa técnica, né, principalmente pelo fato dessa percussão mais complicada e tal, que faltou aquela emoção, aquela tristeza mesmo, né, que a gente está acostumado a ter num disco do Radiohead. Então por isso que ele não levou nota 5 aí, né, mas pra mim todos os discos do Radiohead são bons, né, de qualquer jeito. Para essa edição, a Newspaper Edition, eu vou dar 4 colcheias também. Por quê, né? Porque, assim, esse negócio da embalagem não durar, não gostei muito disso, achei um pouco desnecessário, assim, não precisava fazer isso por um item que a gente paga uma certa grana, né, de valor nele. E também por causa do vinil, eu sei que o vinil é bonito, né, mas por causa do vinil ser transparente, a qualidade do som dele já diminui. Isso eu posso perceber, assim, os vinis coloridos e transparentes, eles são mais secos, eles são menos mole do que o vinil preto. E mesmo quando eu acabei de comprar o disco, eu coloquei ele para rodar, ele fazia uns chiadinhos a mais. E eu não sou aquela pessoa que sou muito fã de chiado em vinil, não. Eu gosto do vinil limpo. Eu gosto quanto mais limpo o som do vinil, melhor. Mais, né, mais perto do som puro é melhor. Então, assim, esse vinil ele dá uns chiadinhos às vezes, né? O que não acontece, por exemplo, no CD. Então é isso, pessoal. O que você acha desse disco aí, né? Coloca aí no comentário. Fala pra mim se você acha que realmente esse disco não é bom, ou se você gosta desse disco, né? Ao contrário de uma grande maioria de pessoas aí.
Eu já fiz outro vídeo sobre Radiohead, vou colocar o link aqui embaixo, né, que vai abranger a primeira fase do Radiohead, que é a fase Pablo Honey, né. E eu espero fazer mais vídeos aí pra frente, né, vou continuar comprando, já vou comprar aí a edição do Moonshaped Pool, então quando chegar com certeza eu vou fazer um unboxing aqui pro canal. Para acompanhar então é só seguir no Facebook, se inscrever no canal aqui no YouTube e até o próximo vídeo.